considerando então a preferência revelada, a pergunta é a seguinte: será que a gente pode conhecer as escolhas feitas por um consumidor e a partir daí a gente pode determinar as suas preferências? Essa é uma pergunta que fica. Então, o que a gente tem? É possível determinar as preferências de um consumidor a partir da observação de suas escolhas, desde que tenhamos informações suficientes, sobre um número de escolhas suficientemente feitas, quando os preços dos produtos variam e também quando a renda desse consumidor varia. Então, a partir daí, a gente pode identificar quais são as escolhas do consumidor, identificando quais são as suas... E aí, a partir de identificação de quais são as escolhas, dependendo do preço da renda, a gente pode identificar, então, qual é a preferência do consumidor. Então, supondo um determinado indivíduo que se defronta com essa linha do orçamento aqui, aí e esse indivíduo, dentro dessa linha aqui, ele tem as opções de cesta A e cesta B. E nessa situação, considerando a linha do orçamento I1 aqui, ele escolhe a cesta A. Isso indica que a cesta A é preferível à cesta B para esse consumidor, certo? A se revelará então preferível a B. Se por acaso esse consumidor se deparar, ao invés da linha de orçamento 1, com o orçamento aqui, com a linha do orçamento I2, com a linha 2 aqui, o que a gente tem? Nós temos duas cestas nessa linha, a cesta B e a cesta D. Se por acaso, nessa condição aqui da linha do orçamento 2, esse consumidor escolher a cesta B então vai se revelar preferível à cesta D. Se A é preferível a B, então A também é preferível a D, mesmo elas não estando na mesma linha orçamentária. Então, nesse caso, a cesta A é preferível às outras duas cestas. Nesse caso, tanto com o orçamento I1 quanto com o orçamento I2, se o consumidor puder escolher, ele vai comprar a cesta A. Concorda? Só que para ele comprar a cesta A, ele tem que ter o orçamento I1, porque se ele tiver o orçamento I2 aqui, já não pode, já fica acima da condição aqui da linha do orçamento dele. Então, nesse caso aí, o indivíduo, se a gente tiver essa situação, todas as cestas de mercado na área rosa, que estão acima aqui da cesta A, são preferíveis a A, certo? Vai depender, então, da restrição orçamentária ou do orçamento dessa pessoa, de poder consumir essas cestas. Então, a cesta A é preferível a todas as cestas de mercado na área abaixo aqui do gráfico. Se por acaso esse indivíduo se deparar com uma outra linha de orçamento, que seria a linha 3, aqui, mais apagadinha, mas está aqui, a linha 3, ele teria um outro comportamento. Vamos imaginar que esse indivíduo se defronta com a linha do orçamento I3. E nessa linha do orçamento, ele tem a opção de outras cestas. Nessa linha, ele tem a cesta E e tem a cesta A, concorda? Nesse caso, se ele escolhe a cesta E revela-se, como preferida à cesta A. Ou a cesta E preferida à cesta A, à cesta B também, certo? Então, a cesta A, a cesta E, caso ele tenha esse orçamento, é preferida a A. O que significa isso? Que se por acaso esse consumidor passar a ganhar mais, ele não vai comprar a cesta A, ele vai comprar a cesta E. Ou se os preços dos produtos tiverem alteração aqui e sobrar mais dinheiro para ele vai comprar, no caso vestuários e alimentos, ele vai comprar a cesta E. Essa é a cesta que ele prefere. Mas caso a renda dele não dê, ele prefere então, considerando a linha do orçamento 1, comprar a cesta A. Se o orçamento dele
não for o orçamento 1, mas for o orçamento I2, né, no caso, ele então preferiria comprar a cesta B, mas a preferência dele entre B e A é a A, e entre A e E é a E. Então vai estar dependendo do preço das mercadorias e vai depender do orçamento, da renda da pessoa, para saber se ele vai querer. Mas já dá para identificar o seguinte: mesmo sem ele ganhar esse orçamento aqui, nessa renda do I3, ele prefere a cesta E. É que às vezes, mesmo preferindo a cesta E, ele não tem condição de comprar essa cesta, então ela é a preferida. Contudo, ele não consegue comprar, então ele resolve optar por outra cesta, que nesse caso pode ser aqui a cesta A. Mas se ele prefere, a preferência não quer dizer consumo, tá? Então, mas caso ele tenha condição financeira, ele prefere comprar a cesta E. Então, nesse caso aí, ele tem que todas as cestas de mercado na área rosa são preferíveis à cesta A. Todas, as acima e para a direita. Acima e a direita são preferidas à cesta A. Então, nesse caso aí, quando ele se depara com essa linha do orçamento I3 e ele escolhe a cesta E se revela preferível à cesta A. Por quê? Porque a A poderia ser escolhida. Ele tinha um orçamento para comprar ela, mas ele escolheu a E. Né? Da mesma forma que, ao se deparar com uma outra linha de orçamento, vamos supor, a linha do orçamento aqui, ó, I4, nessa aqui ele tem duas opções, cesta A e cesta G. Se nesse caso, esse consumidor escolhe a cesta G, a G é revelada preferida à A. Olha só, se o orçamento dele tem uma outra configuração, uma outra inclinação aqui, ele pode preferir a cesta G, e aí ele não compraria a cesta A. Não, ele pode comprar a cesta A? Pode, mas ele prefere comprar a G, então a G é preferida a A. Nesse caso do orçamento 4, ele não consegue comprar a cesta E, mesmo que ela seja preferida a todas as outras. Ele consegue comprar a cesta B? Sim, porque ela está abaixo do orçamento, porém iria sobrar dinheiro. Então, ele vai ter que escolher, então, nesse caso, entre A e G, e aí, ele escolhendo a G, disse que a cesta G é preferível à cesta A. Portanto, a cesta A é preferível a todas as cestas situadas nessa parte de baixo aqui do gráfico. E as cestas é preferida a cesta A e a todas as demais cestas aqui desse gráfico, que o consumidor, a cesta E ou a cesta G, também é revelado preferida a A e preferida a todas as demais. Ok? Se a gente pegar um exemplo aí, preferência revelada na recreação. Suponha que exista uma academia e nessa academia de ginástica, ela permite que os usuários usem as instalações pagando um valor por hora. Então, quando ela implementou essa política, né, de venda das suas horas disponíveis dos equipamentos, teve bastante sucesso. Aí, nesse caso, ela preferiu fazer o seguinte, tá? Então, a gente tem muito cliente, vamos fazer assim. A gente estabelece uma taxa fixa e mais um valor por hora, mas um valor bem menor. E vamos ver qual é o comportamento. O que é melhor? Então, nesse caso, tem-se aí uma consumidora, que é chamada de Roberta, pelo exemplo, e ele fala o seguinte, que a Roberta, ela tem disponível para lazer R$100 por semana. Nesse lazer está incluída as horas de exercício na academia e também compra de outros tipos de lazer, almoço, cinema, outras coisas que a Roberta queira fazer. E ela tem R$100 por semana para gastar com isso, academia e outras formas de lazer. Num primeiro momento, a taxa de utilização do clube lá da academia é de R$4 a hora. E ela só paga isso, R$4 por hora. Nessa situação, a Renata gasta R$40 de academia. Ela usa 10 horas de academia. Tá aqui, ó. Então, nós temos aqui o ponto A. Cadê o ponto A? Isso. Então, aqui nessa situação, a Roberta utiliza 10 horas de academia, tá aqui,
e sobra R$60, né? 10 horas, como cada hora custa R$4, então ela gasta R$40 da renda dela, que é de 100. E aí sobra R$60 para ela gastar com outras atividades aqui no ponto A, certo? Então, horas semanais de exercícios, dada a utilidade 1 em uma linha de orçamento 1, a Renata tem 10 horas de exercício no ponto A. E o restante do dinheiro ela gasta com outros custos. Então, só que acontece que a academia mudou, né? A forma de cobrança. Ela estabeleceu uma taxa fixa, mais um valor em reais pela hora utilizada da academia, só que um valor menor. Aí fica da seguinte maneira: a taxa de utilização do clube muda para R$1 a hora, mais R$30 por semana. E a pergunta é, a nova linha do orçamento, que é a I2, porque mudou o preço, concordam? Mudou o preço do produto, então ela tem uma nova linha de orçamento, que é a linha I2. Essa nova linha do orçamento, ela traz então a escolha de uma outra cesta de produtos, que seria a cesta B. Por quê? Porque a curva de utilidade 1 não passa não é tangente à linha do orçamento aqui, ó, do orçamento 2. Então, nesse caso, a preferência revelada é de que B é preferível a A. Então, a segunda opção é melhor, tanto para a Renata, que vai fazer agora, em vez de 10 horas, 25 horas de exercício, e vai sobrar para ela a média aqui de R$40, R$50, R$45, para gastar com outros tipos de lazer, né? E ela vai ter uma utilização maior da academia. Por que não a cesta A? Porque a cesta A não está na linha de orçamento I2, certo? Aliás, está na linha de orçamento, mas não está na linha aqui, na curva de utilidade. Então, não é interessante para a Renata. Nesse caso, para a Renata é interessante que a academia escolha essa segunda forma de cobrança pelo serviço, porque ela vai poder ter uma satisfação maior. Ela sai da utilidade 1 e vai para a utilidade 2, que é maior do que 1. E para a academia, é interessante essa nova forma aqui de cobrança? Depende. Vai depender de como os consumidores totais da academia se comportam. No caso da Renata, sim, vai ser interessante. Ela vai gastar mais na academia, certo? Mas no caso de outros consumidores, aí tem que verificar sobre qual é a preferência, como que esses consumidores se comportam, para verificar se é interessante para a academia fazer essa alteração na cobrança pelo seu serviço. E aí nós partimos para um outro conceito, que é o conceito de utilidade marginal e a escolha por parte do consumidor. Então, para a gente fechar o capítulo, utilidade marginal. Utilidade marginal mede a satisfação adicional do consumidor obtida pelo consumo de uma unidade adicional de uma mercadoria. Por exemplo, a utilidade marginal deriva do aumento de 0 para 1 unidade de alimento e poderia ser 9. A utilidade, né, de eu consumir 0 alimento e consumir um alimento ia me dar uma utilidade de 9. O aumento de 1 unidade de alimento para 2 unidades de alimento poderia me dar uma utilidade de 7, menor. O aumento de 2 unidades para 3 unidades de alimento poderia me dar uma utilidade de 5. O que está me dizendo que a utilidade marginal é decrescente. Vamos dar um exemplo sobre a questão da utilidade marginal. Imagine que você está no deserto, caminhando, morrendo de sede, e você enxerga ao longe um oásis, que tem um lago com água cristalina, e você chega nesse oásis. O primeiro copo de água que você toma é de uma satisfação absoluta, porque você está morrendo de sede. O segundo copo de água te satisfaz e você fica feliz ainda. Mas não é mais a mesma felicidade do primeiro copo de água que você tomou. Não é mais a mesma satisfação. No terceiro copo de água, você já toma, já não aguentando tomar tanto. Então, você vai diminuindo, ou aliás, aquele item, aquele produto vai sendo cada vez menos útil para você naquele momento. O que diz que a cada um copo, ou seja, a cada aumento de uma unidade de água tomada, que no caso seria copos de água,
te dá uma utilidade cada vez menor, até chegar a um ponto que você toma tanta água que você não quer mais ver água naquele momento, certo? A utilidade marginal é decrescente, ela vai reduzindo à medida que você aumenta o consumo, a quantidade consumida de determinado produto. Então, o princípio da utilidade marginal decrescente afirma que, à medida que se consome mais de uma mercadoria, cada quantidade adicional que for consumida vai proporcionar adições cada vez menores de utilidade. E qual a relação entre utilidade marginal e curva de indiferença? Se o consumo se move ao longo de uma curva de indiferença, a utilidade adicional derivada de um aumento no consumo de uma mercadoria, por exemplo, alimento, deve compensar a perda de utilidade da diminuição do consumo da outra mercadoria, que é vestuário. Então, aquilo que você ganha de utilidade no consumo do alimento, no caso da comparação entre esses dois produtos, deve compensar a utilidade que você perde por deixar de consumir vestuário. Formalmente, nós temos a seguinte situação, que a utilidade marginal do alimento mais a utilidade marginal do vestuário é igual a zero. Elas se compensam. Enquanto uma aumenta, a outra diminui e elas se anulam, mantendo aí o consumidor com a mesma utilidade geral. A utilidade marginal, se a gente fosse reescrever isso de uma outra forma, nós teríamos que a razão entre os preços do vestuário e o preço do alimento é igual à utilidade marginal do alimento dividido pela utilidade marginal do vestuário, que nos daria então aquela relação da taxa marginal de substituição. O que é a taxa marginal de substituição? A variação do preço do produto pela variação do preço do outro produto, ou de vestuário por alimento, de forma negativa. Estou diminuindo o consumo de vestuário para aumentar o consumo de alimento, então eu tenho a taxa marginal de substituição. Dessa forma, a taxa marginal de substituição é igual à utilidade marginal de alimento dividido pela utilidade marginal de vestuários. E aí nós temos a seguinte situação. Quando os consumidores maximizam sua satisfação, a taxa marginal de substituição é igual à razão entre o preço do alimento dividido pelo preço do vestuário, sendo a taxa marginal de substituição também igual à razão das utilidades marginais do consumo de alimento e vestuário. Então nós temos que a utilidade marginal de alimentos dividido pela utilidade marginal de vestuário é igual à razão entre os preços de alimento pelo preço de vestuário, o que nos dá uma equação para maximização da utilidade em que utilidade marginal de alimento dividida pelo preço do alimento é igual à utilidade marginal do vestuário dividido pelo preço do vestuário. E aí nós temos que a utilidade é maximizada quando o orçamento é alocado de modo que a utilidade marginal por dólar ou por real, qualquer outra moeda, é igual para ambas as mercadorias, certo? Ou seja, quando a utilidade marginal por dólar gasto, pelo consumo, é despendido tanto para uma quanto para outra mercadoria, for igual em ambas as mercadorias. Aí nesse ponto a utilidade é maximizada, ok? Então, pessoal, por enquanto é só, do capítulo 3 a gente encerra aqui. Eu creio que deve ajudar vocês a responderem melhor as atividades do capítulo. E nosso próximo vídeo vai tratar então do capítulo 4 do livro do Bindic, tá? De microeconomia, que vai falar sobre oferta e demanda, demanda dos consumidores, comportamento de mercado. Então a gente vai ter uma mudança aí de conteúdo e espero que vocês tenham compreendido esse capítulo 3, porque é um capítulo denso e que seja mais fácil assim para a gente conseguir avançar no conteúdo, ok? Obrigada a vocês pelo esforço aí, pela atenção, e a gente continua então no próximo vídeo, que eu devo passar
daqui uns 2 dias, mais ou menos. Talvez se eu conseguir fechar amanhã, eu já mando amanhã para vocês. Mas esse tem a intenção de trazer para vocês um novo conteúdo. Então já podem adiantar aí nesse caso, após assistirem os vídeos desse, conferir se vocês fizeram as atividades de forma correta, né? E aí vocês podem então ler o capítulo 4 do livro do Pindic, Microeconomia, Pindic Rubenfeld, ok? Boa noite para vocês e até o próximo vídeo.